Aí a sexualidade se inicia no início, acho que eu não vou falar muito disso, mas eu queria reforçar que ela refere-se a todo um sistema de normas, crenças, valores, emoções, preconceitos em um determinado tempo histórico, numa dada cultura, né? Então, não dá para a gente pensar a sexualidade fixa. Hoje o que a gente entende como sexualidade e o que a gente outorga como uma sexualidade normal e uma sexualidade anormal é muito diferente do que se pensava antigamente, será muito diferente do que a gente vai ver daqui a alguns anos, né? Então, a gente pensar, por exemplo, aqueles meninos e meninas que vocês atendem, vocês trabalham em casa de abrigo, pelo que me falaram. Desculpa, vou tentar contextualizar, mas não é tanto a minha área. Eu trabalhei com casa de abrigo, eu coordenei o programa Transcidadania uma época, e aí foi o mais próximo que eu cheguei. Então, desculpem o afastamento da área de trabalho de vocês, mas trabalhei muito com meninos moradores de rua e tal, então, a gente sabe, por exemplo, que eles carregam, por exemplo, quando eles chegam lá e chegam como os meninos, por exemplo, um garoto que chega lá e apresenta uma coisa muito de que eu faço, eu bato na menina, eu não sei o quê, ele está carregando também o estereótipo de gênero da masculinidade hegemônica e dessa masculinidade que é muito cruel para com os homens, porque ele tem que retificar o tempo todo que ele é homem, né? A gente fala que esse dado de eu sou homem, eu sou mulher, ele se constitui em mim, se constitui nesse senhor, mas ele tem que ser, no caso de quem tem mais poder, reiterado o tempo todo. Eu vou te explicar como isso. Vou passar um pouquinho. Pode mais um, depois a gente pode voltar? Pode passar. Tem uma... Só aqui, depois... Isso, está ótimo. Não, está ótimo. Isso. Tem uma situação que aconteceu, que eu li algumas dessas coisas de bobagem de programa, mas eu trouxe para vocês porque eu achei curioso. Esse menino ele se autodeclarou gay aí, há um tempo atrás, não sei se vocês sabem, eu nem sei muito bem dessa história, mas ele é um galã, para quem não sabe, das novelinhas da Globo, de tarde, sei lá, da Malhação, não sei muito bem, mas ele é um galãzinho aí. Aí eu vi a seguinte frase: estão dizendo aí que você não é um homem de verdade. E aí ele fala que ele ficou pensando nisso, e ele volta e pergunta: o que isso quer dizer, que eu não sou um homem de verdade? Ah, você não gosta de mulher. Né? Então, essa equação que um homem de verdade, ou seja, tu nasceu biologicamente masculino, é uma lógica completamente perversa também, mas que está muito na nossa cabeça, e minha dica é a gente tentar desmontar ela. Porque na hora que a gente desmonta ela, a gente começa a operar de um jeito talvez mais interessante para entender as diversidades e as multiplicidades de coisas que acontecem ao nosso redor. Então, essa lógica de que o homem nasceu, quer dizer, o homem. Eu atribuo a você porque eu vi o seu aparelho genital, talvez eu não tenha visto os hormônios, não tenha visto outras coisas, não tenha visto a sua questão emocional, a gente não sabe exatamente, mas eu vi a tua questão, aí eu te atribuí o sexo masculino, certo? Aí, quando as pessoas olham para ele, desde criança, a gente tem uma equação na nossa cabeça que é assim: sexo masculino vai crescer e vai gostar de quem? De quem? De quem? De mulher, do sexo oposto, não é? Essa equação traz para a gente o que é normal, norma. Mas será que é normal ou isso foi construído também? Né? Essa equaçãozinha, a pessoa nasce com sexo masculino, biológico, né? Masculino, eu atribuo a ele a identidade de gênero masculina. Aí, essa identidade de gênero masculina, eu logo imagino que ele vai gostar, se apaixonar e transar com o feminino. Quer dizer, essa equação ela exclui muita gente. Porque muita gente não vai viver isso ao longo da vida. E também não é uma coisa assim, nasceu, pronto, está dado. Às vezes, ontem eu estava vendo a entrevista da Laerte, e se vocês quiserem ver uma coisa muito legal, olha, bota lá no Google, Café Filosófico, conversando com Laerte. Assim, é incrível, eu fiquei horas voltando e indo na conversa, porque o negócio é tão sofisticado e incrível. Mas ele dizia que ele casou, teve filhos, mas ele entendia que tinha alguma coisa que ele tinha atração e desejo, mas que, se ele assumisse atração e desejo pelo sexo igual, né, pelo mesmo sexo que ele tinha, ele ia ser excluído, e ele tinha uma carreira, ele tinha várias questões. Aquilo não estava claro, ele sentia. Com o tempo, ele consegue, aí os filhos crescem, e aí ele consegue dizer: bom, eu sou gay.
né? Mas, mesmo assim, não era suficiente, porque ele também entendia que tinha uma coisa do feminino, né, nele, e que ele entendia. E aí ele começa a trabalhar e ir nesses grupos de crossdress. Crossdress, não é que todo crossdress vai virar travesti ou transexual, mas, no caso desse, esse foi a trajetória dele. E aí ele começa a entender que quando ele se entendia como mulher e estava vestido, aquela vestimenta dava mais inteligibilidade para o outro. Ou seja, quem de nós não quer ter inteligibilidade, né? Você se veste desse jeito porque você quer mostrar alguma coisa. Eu me visto desse jeito porque, inconsciente ou conscientemente, eu quero dizer para vocês, eu sou essa pessoa, né? E aí a Laerte diz, então, eu sou mulher. E aí ele consegue, depois de um tempo, e ele diz, eu consegui porque eu já estava estável financeiramente. Eu entendi que minha mãe, a mãe dele diz para ele, sim, você quer umas calças? Ele fala, mãe, é super bonitinho. Ele fala, mãe, vão começando a dizer por aí que eu estou vestido de mulher. E é verdade. E ela diz, sim, e daí? Você quer umas roupas emprestadas minhas? Né? Então, esse acolhimento da família, mesmo ele sendo um adulto, um cara que consegue pagar muito bem as contas deles, mais que todos nós, provavelmente, aqui, também ele diz que isso foi importante. Quer dizer, então, a gente também, às vezes, é muito cruel, dizendo para o outro, sai do armário, ô menino! Ou então, por que você não assume logo essa identidade de gênero e se veste logo de mulher? Não é? Quer dizer, cada um tem seu processo, assim como a gente também, às vezes, para se autodeclarar alguma coisa da qual a gente ainda tem uma pressão interna e externa, é difícil, né? É mais fácil apontar para o outro. Mas, então, a gente também pensar que esses processos se dão ao longo da vida e da trajetória das pessoas. E aí, voltando naquela historinha de que como é difícil ser homem, também, cá para nós, o sexo masculino ele tem que, o tempo todo, provar que ele é homem. Não basta nascer homem. Porque qualquer coisa que ele faça, as pessoas logo falam assim, vai perder o status de ser homem. Né? Então, assim, o cara está lá, é macho, sei lá, eu vejo, sei lá, um menino de 4, 5, 6 anos. Ele está lá brincando com as outras meninas no abrigo, está lá, nananã, aí ele, de repente, fica chateado, emburra, faz uma carinha de triste e chora no canto. Provavelmente algum outro menino vai virar, vira homem, vem aqui, não sei o quê, você não é homem. Né? Então, assim, por quê? As meninas não perdem esse status. A menina é menina, menina, menina. Ela pode até transar com outra menina, ela não deixa de ser menina. Ela vira um sapatão, caminhoneiro, qualquer coisa assim. Mas ela continua sendo autorizada, enquanto identidade, a ser mulher. O homem transou com outro homem, ele perde o status dele. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, ele não deixa de ser homem porque ele tem desejo e atração por outro homem. Mas este lugar de ser homem, que é um lugar importante também na nossa sociedade, lhe é retirado. Então, é disso que se trata quando a gente fala que as expressões ou identidades sexuais, que podem ser heterossexuais, bissexuais ou homossexuais, elas são diferentes das identidades de gênero. Por quê? Por exemplo, a Márcia Rocha é uma travesti, é uma super advogada que, aliás, conseguiu ganhar. A Laerte foi chutaram um balde, a Veja fez um desserviço, chamou a Laerte de tudo que é coisa, um desrespeito absurdo, falando que era uma pessoa nefasta, que tinha um problema de gênero, não sei o que, falou um monte de aberrações para a Laerte. A Márcia Rocha, que é uma mulher trans, uma travesti, ela se autodeclara travesti. A advogada entrou com um processo e ganhou 150 mil da Veja agora, terça-feira agora. Né? Então, ou seja, eu ia falar que a Márcia Rocha é casada com uma outra mulher. A Márcia Rocha é uma travesti que ama e se sente atraída por mulheres. Ou seja, a identidade de gênero não é orientação sexual. Quer dizer, eu posso me entender enquanto homem, eu nasci biologicamente, me designaram mulher, certo? Mas eu entendo que eu sou homem. Por exemplo, sei lá, não vou falar da filha da Gretchen, que vai dar confusão na cabeça de vocês, mas um garoto, e aí o garoto vai crescendo, porque ele se entende homem, e ele vai, se tudo der certo na vida dele, ele vai ter acesso ao ambulatório, ou à clínica e tal, e vai conseguir ser a expressão do que ele sente. Isso não quer dizer que ele naturalmente vai gostar de outra mulher, porque não é todos os homens que gostam de mulheres. Tem homem que gosta de homem, não é? Ele é homem. Pronto. Agora, de quem ele vai gostar é um outro assunto. Né?
Então, isso às vezes fica, ai, mas que confusão, né? Bom, é confusão para você que está dentro de uma caixinha normativa heterossexual, mas essas coisas acontecem na prática. O que é triste é porque a nossa incapacidade de entender a pluralidade de coisas acabam levando a estigmatizar o outro e tornar a vida do outro um inferno. Eu acho que aí está o problema, né? A gente tem que pensar, às vezes, um pouco nisso. Vamos embora. Tá. Então, vamos lá. Então, é importante manter a conexão não causal e irredutível entre gênero e sexualidades, que a gente está falando. Né? Então, por exemplo, por quê? Por quê? Né? Porque gênero, as expressões de gênero, elas são muito normatizadas. Por exemplo, homem tem que fazer isso, 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 isso. Mulher, isso, isso, isso. Por que a gente tem que entender isso? Por exemplo, na opinião de vocês, um menino heterossexual que está lá no grupo de vocês, vai lá e enche de porrada, com todo respeito, um outro menino que tem traços e parece, se comporta de maneira mais efeminada, independente dele gostar de mulher ou não. Tá? Mas ele não é um homem masculino hegemônico, ele tem uma característica mais efeminada. Tá? Por que esse menino hétero, e às vezes ele é, inclusive, as pessoas falam que legal, isso mesmo, tem que bater mesmo, porque esse menino hétero acha que pode bater no garoto gay. Por quê? Porque dentro dessa norma, o normal e o que tem privilégio, o que é normal na sociedade, o certinho, o que seria correto, é o menino hétero, certo? Então, ele já está numa posição de vantagem ou, né, superioridade ao outro que é o estranho esquisito. O que a gente faz na nossa sociedade com o estranho esquisito? A gente normalmente quer anular, né? Bate, botar para fora, né? E aí isso também traz para esse menino hétero a reiteração da sua masculinidade, porque eu sou tão macho que eu bato. Quer dizer, o que eu acho que a gente tem que fazer nos nossos trabalhos, que é muito complexo, mas eu acho que no dia a dia a gente começa a pensar isso começa a sair soluções práticas na vida cotidiana, como é que se problematiza, né? Quer dizer, por que esse menino não pode ter uma expressão não da masculinidade hegemônica, mas ele pode, de repente, gostar de só desenhar e não gostar de jogar futebol. Né? E aí a gente mostrar exemplos disso, quer dizer, exemplos de pessoas incríveis que se deram muito bem na vida, os nerds da vida, o dono da, sei lá, tem N expressões de homens que não participam dessa expressão de gênero, o homem, e que também viveram muito bem nas suas vidas, quer dizer, cabe todo mundo. E também cabe o cara que quer e precisa mostrar sua masculinidade hegemônica, desde que isso não acarrete em prejuízo para o trem. Né? A gente não pode fixar um momento, nascimento, adolescência ou maturidade, para que a pessoa possa... não é possível fixar um momento, seja esse o nascimento, a adolescência, a maturidade, que possa ser tomado como aquele que a identidade sexual ou a identidade de gênero seja assentada ou estabelecida. As identidades estão sempre se constituindo, elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação. Tá? Claro que alguém vai falar que eu não vou ser mulher nunca, eu sei que eu sou homem. Claro, você sabe, a grande maioria das pessoas, mas não porque essas pessoas são melhores que as outras que são diferentes. Né? Eu acho que está aí o problema. Né? A maioria das pessoas sentem assim. Eu nasci mulher, provavelmente eu não vou, eu não vou mudar minha identidade de gênero. Minha orientação sexual eu não sei ainda, mas minha identidade de gênero eu tenho certeza que não vou. Mas outras pessoas não podem mudar. Então, assim, pensar nas crianças, de um modo geral, isso não é tão corriqueiro, mas a questão da orientação sexual dá para a gente pensar um pouco nisso também, né? Que as coisas também não são tão fixas e durante hoje, as crianças e os adolescentes estão experimentando a sexualidade de outra forma. Né? Você vai ter um monte de sobrinho, amigo, criança que vocês trabalham, que já beijei menina, já beijei menino. Mas isso não... Assim, o problema é a gente chegar e falar, agora você tem que dizer, então, se você é homossexual ou se você é heterossexual. Quer dizer, não faz o menor sentido. Essa criança ou esse adolescente, ele está experimentando. Alguns já vão saber que são bissexuais, outros vão, e outros não. Né? Então, eu acho que é isso, a gente tentar não ficar tão aflito com isso, porque a categorização é natural do ser humano, a gente categoriza todo mundo, é natural. O problema é quando a gente valoriza de maneira ruim isso ou aquilo.